está se referindo ao seguinte, a receitas, a como se distribui receitas e despesas. Olha aí, João Borges. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão entrando aqui, ó, Joãozinho. Matheus, boa noite, Matheus. Adriele, Jonathan, Margarete, tá sempre aí, tudo bem? Gente do céu, o tema que tomou o fim de semana, né, João? Hoje, segunda-feira também, foi o Pacto Federativo, tão falado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele que disse que vai enviar para o Senado Federal para uma tramitação um pouco que simultânea, né, com a reforma da Previdência. Joãozinho, eu repasso essa pergunta para você. O que é esse tão falado Pacto Federativo? Vamos tentar explicar esse negócio. Esse nome, que essa expressão aparentemente estranha, mas é um assunto importante. Quando se fala em Pacto Federativo, estamos falando o seguinte, da distribuição das atribuições e de receitas de despesas entre a União, Estados e municípios. Ou seja, como é a responsabilidade de cada um, como se distribui as receitas e tudo mais. Então essa proposta dele, ela mexe numa coisa importante que foi criada na Constituição de 88 e que foi se aprofundando ao longo do tempo. É que você criar regras em que vincula a receita à despesa. Por exemplo, X% da receita tem que ir para a educação, X% tem que ir para a saúde e por aí vai. Esse processo foi se acentuando ao longo dos anos de tal maneira que o Congresso de hoje já não tem muito o que decidir sobre o orçamento, porque ao longo do tempo está tudo carimbado, está tudo carimbado, definido que vai para a educação, vai para a saúde, vai assim, independente da necessidade real de cada município, de cada estado. Então vamos imaginar que em determinado município você não precisa tanto investimento em saúde, mas precisa mais em educação ou precisa mais, por exemplo, em saneamento. Se está tudo carimbado, eu não tenho liberdade, margem de manobra, né? Para administrar essa receita. Imagina você na sua casa, se for definido que você vai gastar X% com aluguel, X% com energia elétrica, X% com água, e quando você vê já não sobra mais nada, não dá nem para ir no cinema, mesmo que você decida economizar na conta de luz e por aí vai. E cada estado tem sua especificidade, por isso Pacto Federativo, né, João, que é respeitar essa especificidade da federada. Você pode ter município em que investiu tão bem em educação ao longo das últimas décadas, e tem município que vive essa realidade, que hoje já não tem tanta prioridade em relação ao outro que está lá atrás, que ainda precisa investir muito mais. E você destina a mesma proporção de receita para esta área. Ele pode ter outro tipo de prioridade. Quer dizer, é preciso a gente acreditar que a discussão do legislativo, que na verdade ela é a mais democrática possível, nos assustamos um pouco com isso, com os problemas que temos tido no Congresso, mas num outro meio, ela também vai escolher as melhores prioridades. Então o que o ministro Paulo Guedes está dizendo agora é o seguinte, olha, está tudo tão vinculado, portanto, vocês parlamentares perderam a prerrogativa de decidir onde atribuir prioridades e, portanto, onde gastar, que podemos fazer o movimento contrário agora, devolver todas as decisões para o Congresso. É um tema que certamente vai gerar muita polêmica, não sabemos se vai ser aprovado ou não, mas de qualquer maneira o que a gente pode dizer é que é uma boa discussão. Exatamente, vai ser simultânea, né? Pelo que o ministro falou, antes ele tinha proposto como alternativa um plano B à reforma da Previdência, mas nesse fim de semana ele colocou de forma simultânea. Quando você volta a Sinop, eu não tenho previsão de volta. Aliás, falaram aqui de São Lourenço, de Minas Gerais. Você conhece, João? Você que é mineiro? Sou mineiro, mas não conheço São Lourenço. Minas é enorme também. Mas conheço pessoas que têm família lá. É uma região muito bonita, tenho muita vontade de conhecer. E com relação a essa questão do Pacto Federativo, João, só para a gente explicar aqui também que a gente está falando muito de articulação para o governo aprovar a reforma da Previdência, né? E hoje a gente falou muito de emendas. E eu acho que é bacana a gente explicar um pouco o que é emenda, né? Porque todo mundo fala emenda, vai dar dinheiro para a emenda do parlamentar. Emenda do parlamentar nada mais, nada menos é do que emendar no orçamento. O governo federal, a União, manda um orçamento, uma proposta de orçamento para o Congresso, e cada parlamentar ele tem direito a emendar esse orçamento, ou seja, mostrar e destinar parte do valor ali da União para investir no seu município e no seu estado, né, João? Que é uma forma de ter uma volta ali. Quando a gente fala de uma maneira até ligeira e rápida sobre a emenda parlamentar, talvez dê a impressão de que o dinheiro está indo para o parlamentar. Não. Exatamente. O município ou o estado pode ter lá a necessidade de um hospital, ou de uma escola, ou de uma estrada. Então você faz a emenda, que é uma destinação específica de uma determinada quantia para aquele projeto. Bom,
Vamos imaginar que em situações a desvio, mas isso haveria de qualquer maneira. O importante em qualquer circunstância é fiscalizar se os recursos estão sendo aplicados adequadamente, Exatamente. se a licitação para a obra foi bem feita e respeitou os critérios que têm que ser respeitados, e quando isso não acontecer, haver severa punição para aqueles que desrespeitarem. E elas são impositivas, né, João? Essas emendas são realmente destinadas aos parlamentares, na ideia de que um deputado federal ele conhece melhor a sua base do que o próprio presidente e a União, porque ele está em convívio direto, então sabe para onde destinar esse valor, seja para um hospital, seja investir em outra área também. Você tem, por exemplo, o governo federal no governo Lula criou, por exemplo, o Ministério da Cidade, que é uma tentativa de construir uma relação direta entre o poder central, a União, o governo federal, com os municípios. Olha, isso, de certa forma, é uma distorção, porque gera uma espécie de clientelismo entre os municípios e o governo federal. Então, vamos imaginar, os estados, os governadores dos estados, em tese, estão mais próximos dos municípios, conhecem melhor a sua realidade. Então, a coisa deveria passar mais por aí do que propriamente o governo federal construir uma ponte, uma relação direta com estados e municípios, transferindo diretamente verbas. A emenda está aí para isso, né? Para ter esse papel. Você tem uma discussão agora de que é descentralizar esse tipo de coisa. Como a gente estava conversando agora há pouco, vai gerar discordâncias, discussões. Claro. Mas e que é legítimo, tem que ter discussão mesmo. Tem que ter discussão, vamos ver. Então, acho que em termos gerais, independente se o modelo é mais ou menos centralizado, o importante é que os recursos que são públicos sejam aplicados em coisas realmente necessárias, que não haja desvio e quem desviar, que seja punido. Exatamente, gente. Independente do modelo. Exatamente. Vocês acompanharam o Joãozinho no Jornal das 10 e agora aqui, dando essas explicações sobre Pacto Federativo. Continuem ligados na Globo News, que o Jornal das 10 continua. E amanhã, durante a madrugada, 24 horas no ar, né, Joãozinho? Nunca desliga. Nunca desliga, porque a realidade não dorme, né? Exato. Ó, Claudinha, bom tempo! Beijo, Claudinha! E vem cá, gostou da contratação do Diego Souza pro Fogão? Gostei. Que não é o maior craque que nós temos aí, mas pro Botafogo vai ser uma ajuda. Que, aliás, o Botafogo acabou de vencer agora há pouco. Talvez já inspirado no jogador que nem entrou em campo. Vamos ver, o Joãozinho é mais sofredor do que eu, palmeirense. Gente, valeu. Ótima semana pra vocês, viu? Tchau, tchau. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Vem começar.